A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Este que vos fala é vosso irmão em Cristo, o irmão Miguel. Meus queridos, hoje iremos fazer mais um estudo que fala a respeito se a mulher ela pode trabalhar. Ela pode trabalhar sim, só que tem uma outra pergunta. Ela pode trabalhar com calça, mulher? Louvado e engrandecido o nome santo do Senhor. Então vamos para mais esse estudo, né? Então toda mulher solteira, viúva ou casada, ela pode sim trabalhar. Mas dentro da palavra de Deus, vamos ver que as mulheres que servem a Deus, elas não trabalham fora de casa, elas não trabalhavam fora de casa ou elas trabalhavam com a sua família. Então, em Tito, capítulo 2, do seu versículo 3, diz assim: as mulheres idosas, quando falam idosa, falam as mulheres mais velhas. As mulheres mais velhas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as novas a serem prudentes, a amarem os seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeito a seu marido, a fim de que a palavra de Deus ela não seja blasfemada. Então, meus queridos e amados irmãos, então o correto dentro da palavra de Deus é que as mulheres sejam donas de casa. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, mas ela também pode trabalhar fora de casa. Mas o dever da mulher é cuidar do seu lar. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, e o varão trabalhar. Então, nós vamos ver então o título que as mulheres elas ensinam as mais novas, ou seja, toda avó ou mãe de família ela ensina as suas netas, as suas filhas a serem boas donas de casa, sujeitas ao seu marido, a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, para que a palavra de Deus ela não venha a ser blasfemada. Ou seja, desde antigamente, as mulheres mais velhas, elas tinham essa preocupação em deixar tudo organizado dentro de casa para quando o seu marido chegasse cansado do serviço, chegasse cansado do trabalho. Quando Eva pecou e Adão ele desobedeceu a voz de Deus, disse Deus a Adão: porquanto deste ouvido à mulher, comerás do suor do seu rosto. E a mulher Deus assim disse: aumentarás a dor da sua conceição. Então, depois do pecado que Adão e Eva transgrediram contra Deus, Deus deixou ordenado que o varão teria que trabalhar para comer e automaticamente trazer o sustento para sua casa, e a mulher teria que cuidar da casa e dos filhos. Assim também diz em 1 Timóteo capítulo 2, do seu versículo 15, diz assim: que a mulher salvar-se-á, porém dando luz a filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Ou seja, a mulher ela tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da casa e fazer também a obra de Deus. Louvado e agradecido ao nome santo do Senhor. Mas só que depois que a mulher ela ganhou a falsa liberdade, depois que ela ganhou essa falsa liberdade, em que a mulher ela podia sim ser igual ao homem e podia sim se igualar ao homem e também trabalhar. E com isso, muitas mulheres, louvado e agradecido ao nome santo do Senhor, muitas mulheres cristãs, não só as cristãs, mas outras mulheres também, porque antigamente as mulheres não poderiam trabalhar, elas não podiam trabalhar. Então, com isso, então as mulheres, inclusive as mulheres cristãs, elas deixaram de cuidar do seu lar. Muitas deixaram de cuidar do seu lar para trabalhar. Só que isso é errado dentro da palavra de Deus. Ela pode trabalhar, mas ela tem que cuidar do seu lar. Então a prioridade da mulher que serve a Deus é cuidar do seu lar. Então muitas deixaram de ser submissas ao seu marido,
Muitos passam por cima do seu marido, desrespeitando a palavra do seu marido, que é a cabeça da casa, diz dentro da palavra de Deus, e trazendo sobre si condenação, pois estão indo contra a santa palavra de Deus. E com tudo isso, o diabo ele aproveitou para fazer a mulher pecar contra Deus. Pois hoje em dia, a maioria das empresas utilizam no seu uniforme a calça. E também tem muitas outras empresas que a mulher tem que andar maquiada, tem que passar chapinha no cabelo, tem que ir com as unhas pintadas. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, porque eles falam que tem que ir com a boa aparência. Só que a boa aparência para o mundo é abominação para Deus. Então, mesmo sendo mulher, ela tem que usar calça. Então isso já é errado. Então a mulher ela pode trabalhar? Pode. Ela pode trabalhar com calça? Não. Porque Deus ele não obriga nós a pecar contra ele. Somos nós que pecamos contra ele. E diz a Bíblia é bem clara em falar que o homem não pode usar as vestes de mulher e a mulher também não pode usar as vestes de homem, pois é abominação para Deus. E o diabo vem enganando muitas mulheres, preparando uma porta que Deus não preparou, uma porta que Deus não abriu, fazendo assim a mulher pecar contra Deus. Na empresa que eu trabalho tem duas irmãs, uma da Assembleia e a outra da congregação. Aí eu perguntei para elas se era pecado a mulher usar a calça ou não. E elas responderam, sim, é pecado. E eu disse, se é pecado, então por que vocês trabalham de calça? E elas disseram que seus pastores dizem que para trabalhar, pode. E ali eu fiz outra pergunta para elas. E eu disse assim, vocês acham que Deus ele é relativo? Na igreja é pecado a mulher usar calça, na rua é pecado a mulher usar calça, no mercado é pecado, dentro de casa, e só no serviço não é pecado? Eu falei, então tem lugares que para Deus não é pecado a mulher usar calça, e tem lugares que é pecado. Eu falei, então Deus ele é relativo? E elas não souberam responder. Por isso, louvado e agradecido ao nome do Senhor, temos o livre-arbítrio de decidir o que queremos fazer na nossa vida. Porém, Deus ele não faz nós pecar contra ele. Somos nós que pecamos contra Deus com as nossas atitudes. Portanto, toda mulher que aceita a trabalhar em um lugar de calça, ela vai pecar contra Deus. Por isso, pecado é pecado, irmão. Seja na igreja, seja na casa, seja em casa, seja no trabalho, seja no mercado. Pecado é pecado. O que é errado é errado. Deus ele não é relativo. E também não faz com que nós pecamos contra ele. Somos nós que pecamos contra Deus com as nossas próprias atitudes. Pois se orarmos a Deus e esperarmos em Deus, Deus nos surpreenderá. Assim tem que ser as mulheres. Se as mulheres orarem a Deus para Deus abrir uma porta, Deus vai te surpreender. Mas você também tem que esperar. Porque o justo ele viverá da fé. Então, enquanto Deus não abre uma porta de emprego para você, que você não venha pecar contra Deus, então espere em Deus. Por isso o correto é a mulher ser dona do lar. Cuidar da casa, cuidar dos filhos, da família e o marido trabalhar para sustentar a sua família. Mas também dentro da Bíblia Sagrada tem mulheres que trabalhavam, porém não transgrediam a palavra de Deus e também não pecavam contra Deus. Gênesis 29, versículo 9, vai falar que Raquel ela cuidava das ovelhas do seu pai e ela era pastora de ovelhas, ela trabalhava para o seu pai. E ela trabalhava com a sua própria família e podia trabalhar com as suas vestes santas, com as suas vestimentas santas, porque ela era uma serva de Deus, sem transgredir a santa palavra de Deus. Também em Atos, capítulo 18, vai relatar que Priscila, mulher de Áquila, tinha por ofício fazer tendas. E Paulo encontrou com eles e trabalhava junto com eles. Paulo, Áquila e Priscila, eles trabalhavam junto fazendo tendas. Só que ela não pecava contra Deus, ela não transgredia contra Deus. Ela não transgredia a palavra de Deus porque ela era temente a Deus. Mas hoje em dia, vivemos em uma geração tão fraca, uma geração tão incrédula, tão apóstata de cristão, que não se importamos se vamos ou não pecar contra Deus. Tiramos os olhos do céu e colocamos os olhos novamente na terra. São poucos o que se importa em temer a Deus. São poucos o que se importa se Deus ele vai cobrar de nós ou não. O que importa é a gente tá trabalhando, pronto e acabou. Não importa o que Deus vai pensar, o que Deus vai pensar. Se é errado aos olhos de Deus, se não é errado aos olhos de Deus. Nós não estamos mais se importando com isso. A nossa geração não está se importando com isso. Tudo tem que ser no nosso tempo. Então, meus queridos, a mulher ela pode trabalhar? Ela pode, desde que ela não peque contra Deus.
Por isso, todas as mulheres que estão desempregadas, façam um propósito com Deus, irmã. Faça um propósito. Clame a Deus e Deus ele vai abrir a porta, mas também espera no tempo de Deus. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Porque se vocês esperar Deus abrir a porta, aí vocês não vão pecar contra Deus. Mas tenha paciência e aguarde em Deus, pois Deus ele proverá nas vossas vidas. Poucas coisas eu peço para minha esposa. Só que 2 coisas eu não abro mão. Da minha esposa andar na doutrina, na santa doutrina de Deus, e de ela não trabalhar com calça, pois eu zelo pela alma dela. Eu tenho amor por ela, mas tenho mais amor ainda pela alma dela. Inclusive, Deus ele deu graça a ela e pela infinita misericórdia de Deus, aos sábados ela faz faxina. E no primeiro dia que ela foi fazer a faxina na casa de uma mulher, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor, quando ela foi trabalhar, a mulher perguntou se ela queria um short ou se ela queria uma calça. Pra você ver como o diabo ele é tão esperto, né? E aí ela disse que não precisava, porque ela trabalhava de saia mesmo. Aí a mulher perguntou se não ia incomodar, ela falou que não. Então a mulher não falou mais nada. Só que o diabo ele é muito esperto. Ele queria enganar minha esposa, só que pela misericórdia de Deus, Deus deu sabedoria para ela. Só que ainda minha esposa ela tem um temor de Deus e o diabo ele é astuto e ele quer enganar o povo de Deus. Mas vamos estar firmes, pois quem nos sustenta é Deus. Por isso, minhas irmãs, esperem em Deus e Deus honrará a sua fé. Amém? Então fica mais esse estudo. A mulher ela pode trabalhar? Com certeza a mulher ela pode trabalhar. Só que porém a mulher ela tem que vigiar para ela não pecar contra Deus. Ela não pode trabalhar de calça maquiada, passar chapinha, passar batom, passar esmalte para ela ficar igual o mundo, para ela trazer o seu sustento para dentro de casa, não. Ore a Deus que Deus ele vai preparar uma porta de emprego para você não pecar contra Deus. Mas enquanto isso não acontece, vai cuidando do seu lar, cuidando do seu marido, cuidando dos seus filhos, vai fazendo a obra de Deus e Deus ele honrará a sua fé. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor.